Abra sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler todo o capítulo, tá bom? Cadê? Não sei onde é que está o Rodrigo, mas se puder diminuir o retorno, está muito alto. E ajustar mais o médio também. Alô, melhorou, tá vendo? Isaías capítulo 6. Vou começar aqui uma série, a partir de hoje, cultos da noite, sobre a vocação profética da igreja. E nós vamos fazer isso olhando para os profetas. Isaías hoje, Jeremias próximo domingo, Ezequiel e por último Daniel no último domingo de agosto, se o Senhor assim permitir. Eu vou orar, já tenho orado. Se o Senhor confirmar, talvez a gente vá até Malaquias. Mas a minha ideia não é trabalhar o texto do livro inteiro, mas a vocação do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, nesse mês de agosto que nós estudamos e conversamos um pouco mais sobre missões. Mas se o Senhor der graça e confirmar assim, a gente pode caminhar por mais uns domingos e olhar também para os profetas menores, não necessariamente para o texto inteiro, mas para o chamado deles, a vocação, o ministério que eles desenvolveram lá atrás, em um momento específico da história, e que tem muito a ver com a gente hoje também aqui. Então a gente vai ler o texto de Isaías, capítulo 6, que é quando o profeta Isaías recebeu o seu chamado. Queria que você prestasse bem atenção. Você talvez já ouviu sermão sobre esse texto aqui, mas presta bem atenção no que a palavra está dizendo para a gente. Vamos ler de forma alternada? Pode ser? Eu vou lendo aqui os ímpares e vocês lerão os versículos pares, tá bom? Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho
dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Oh Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela que é fonte de vida para o nosso coração. Nos abençoa. Abençoa, Pai, todos nós aqui. Se há convidados, visitantes pela primeira vez, que o Senhor abençoe muito. Que essas pessoas possam se sentir abraçadas, não somente pela igreja, mas sobretudo pelo Senhor. Nos abençoa aqui essa noite, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías capítulo 6 é um texto bem tradicional para se falar sobre missões. Eu me lembro quando eu me converti, foi no mês de janeiro, na temporada de acampamento, no ano 2000, e um mês ou um mês e meio depois, teve um acampamento de carnaval, que foi um acampamento missionário, e o tema do acampamento, carnaval do ano 2000, era: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu me lembro bem daquele acampamento, porque eu respondi aquele apelo, dizendo: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías falou aqui. Mas naquele momento eu estava entendendo que esse chamado de Isaías era somente para quem queria ser pastor e missionário. E eu fui lá na frente dizendo isso: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, onde o Senhor quiser, em qualquer lugar desse planeta, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu tinha 1 mês ou 2 meses de convertido apenas. Mas depois eu fui entendendo, e é por causa disso que essa série está começando hoje, que a vocação de quem é pastor e de quem é missionário não é maior nem melhor do que a de nenhuma outra. Graças a Deus eu também sou professor, sou muito feliz em ser professor, apesar de alguns alunos que eu já tive. Não quero citar nomes, porque alguns estão aqui. Amém? Teve um aí que já está com medo que eu falo dele, mas não vou falar. E não foi culpa minha também. Aí, é muito bom ser professor, é uma bênção. É difícil, mas é uma bênção. Mas é uma vocação que Deus tem me dado até hoje, eu louvo a Deus por isso. Talvez você seja médico, estudante de medicina. Aqui na igreja está assim agora. Você não pergunta mais para a pessoa qual é o curso que ela faz. Você já pergunta assim: você faz medicina onde? Não é? Você faz medicina onde? Na Federal, na UPE, na FPS, não sei aonde. E cresceu bastante a quantidade de gente aí fazendo medicina. Talvez você seja um engenheiro, talvez uma dona de casa. Não sei. Eu sei que a nossa vocação, independente qual seja ela, quando é para Deus, para a glória de Deus, é assim que Deus escolheu para nos usar. Escolheu para nos usar aqui no mundo. Escolheu usar você lá dentro da escola ou da universidade, escolheu usar você na sua vizinhança, escolheu usar a gente dentro de um escritório ou de um consultório, escolheu usar a gente dentro de um ônibus, escolheu usar a gente por onde a gente vai, por onde a gente anda. E a vocação profética aqui no Antigo Testamento, ela, apesar de Deus estar chamando um homem para uma vocação específica, que não existe mais nos dias de hoje, porque nenhum de nós pode, como Isaías, assim diz o Senhor, e Deus falar uma coisa nova. Não, não é isso exatamente. Mas toda vocação profética no Antigo Testamento, ela nos conduz diretamente para Cristo. E por causa de Cristo, essa vocação profética passa também para nós, não enquanto um ou dois, um homem ou uma pessoa que foi chamado para ser profeta, mas agora como um corpo, como uma comunidade. Nós somos hoje a voz de Deus aqui na terra, sacerdócio real, a nação santa de Deus. Nós somos hoje o povo que Deus escolheu para reinar aqui na terra. Nós somos hoje o povo que Deus escolheu para ser profeta. E graças a Deus que essa voz profética, ela não vem de um homem ou de um outro fulano, ou de um grande pregador de televisão, ou daqueles que posta lá no seu Instagram a sua agenda, que não dá nem para respirar. Mas a voz profética de Deus hoje é através de nós, a sua igreja. Então, quando nós estamos olhando aqui para o chamado de Deus com Isaías,
Tudo bem que havia um tempo específico, havia uma vocação específica, havia um propósito antes de Cristo específico, é verdade. Mas esse texto, ele não vai ser aplicado apenas na vida de quem é pastor ou missionário, que, entre aspas, aqui teria uma vocação especial, porque não é assim que nós aprendemos em Cristo. Quando estamos lendo esse texto aqui de Isaías, essa vocação, estamos ouvindo a maneira como Deus nos chama para agir no mundo através da nossa vocação. Essa é a vocação profética da igreja. Isaías, anos antes de Cristo, 700 e poucos anos antes de Cristo, está expressando para mim e para você como Deus quer que a gente haja aqui na terra em Cristo. A mesma natureza dessa vocação de Deus com Isaías, Jeremias, Ezequiel, também foi a maneira como Jesus chamou os 12 lá no mar da Galileia, assentado na coleta, e muitos outros lugares. E da mesma forma que Jesus chamou os 12 para aquele discipulado, Ele chamou a mim e a você para uma caminhada de discipulado, para nos treinar, para que a gente pudesse ser enviado por Deus aqui na terra e fazer discípulos. Para que a nossa vida aqui na terra não esteja apenas fadada, apenas presa a uma vocação pequena, a uma história micro, a uma coisa que a um grande projeto que para você é grande, mas de fato é muito pequeno em comparação ao grande projeto de Deus, que é essa grande história que eu e você fomos incluídos nela através do Evangelho. É uma grande teia. É uma grande história. E eu e você somos incluídos nela à medida que dizemos para Deus: Senhor, me usa, eis-me aqui. Essa é a vocação profética da igreja. Essa é a minha e é a sua vocação aqui na terra. A missão é de Deus, a obra é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus. A igreja é de Deus, a palavra é de Deus, o Espírito que se move em nós é de Deus. Tudo é de Deus. Mas nós estamos dizendo: Senhor, usa-nos, toma a nossa vida nas tuas mãos. E eu fico pensando que esse texto é muito especial porque ele começa narrando para a gente o período em que Isaías recebeu a revelação. Qual foi o período? Ele diz aí, no meu Deus. No ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias. Veja que interessante, Isaías é dos profetas, eu acho que é o meu preferido. Isaías estava 700 anos antes de Cristo. Ele foi profeta no Reino do Sul. Israel estava prestes a ser totalmente destruído. Quando eu estou falando de Israel, estou falando das tribos do Reino do Norte. Isaías foi profeta lá, enquanto havia pelo menos um período de 4 reis no Reino do Sul: Jotão, Acais, Uzias, Ezequias. Durante a profecia de Isaías no Reino do Sul, a Assíria veio lá de cima e destruiu o Reino do Norte. Isaías está vivendo isso. Nesse mesmo momento em que o Reino do Norte está totalmente ameaçado pelo Império da Assíria, há um rei lá no Reino do Sul que governa durante 48 anos. Irmãos, hoje em dia, um governo que dura 48 anos no poder soa para nós como uma coisa ruim, não é verdade? É ruim. Mas naquela época, um rei que governava durante tanto tempo soava como uma coisa muito boa, estabilidade, prosperidade. E de fato, isso aconteceu lá no Reino do Sul. Parece que Isaías tinha grande proximidade com esse rei.
E o Reino do Sul viveu um bom momento. Um momento bom economicamente falando, politicamente falando, socialmente falando. Mas o Reino do Sul não vivia um bom momento religioso, espiritual. É tanto que o texto de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, vai dizer para a gente como era que o povo vivia. Nós lemos aqui no início. A época, o contexto é descrito da seguinte maneira. Deus falando, era melhor fechar as portas desse templo para que vocês não entrassem aqui e oferecessem esse culto sujo, dividido, que chega à minha presença com fedor, com horror. Era melhor que não tivesse isso, que vocês não acendessem os incensos, não trouxessem sacrifícios, não viessem ao templo. Era melhor que se fechassem e não tivesse mais nada, porque Deus estava dizendo assim, basta essa hipocrisia. Só que o texto não finaliza ali, ele também está dizendo, mas se vocês quiserem, se vocês desejarem, vocês poderão comer o melhor dessa terra, então venham, se arrependam, me busquem, porque ainda que os seus pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos, limpos, purificados. Então o texto vai mostrando para a gente, do capítulo 1 ao capítulo 5, a situação espiritual que havia no povo. Economicamente estava muito bem, politicamente protegido. Havia uma perspectiva de paz. 48 anos de reinado, o Reino do Norte sendo totalmente destruído e o Reino do Sul prevalecendo. Mas espiritualmente falando, o povo estava perdido, completamente perdido. Levantando, usando terebinto e cavalho, como são usados aqui no finalzinho, para promover ídolos, festas mundanas, sensualidades e tantas outras coisas. Mas o que é interessante dessa época de Isaías é que havia uma perspectiva de vida dupla. Nós podemos, durante a semana, adorar essa divindade de madeira. Nós podemos, durante a semana, nos prostituir. Nós podemos usar o nosso corpo para a prostituição durante a semana. Nós podemos, enquanto trabalhamos lá no campo, oferecer uma parte da nossa terra para uma divindade, para que eu possa ser fértil e próspero. Nós podemos fazer acordos equivocados durante a semana. Nós vivemos de qualquer jeito durante a semana, mas quando for o dia do culto, a gente vai tudo para o culto e é uma bênção. Se arruma, bota a melhor roupa, fica cheiroso e vem para o culto. No louvor, na pregação, na cantina lá atrás. Eu estou fazendo aqui um merchandise para ganhar um lanche depois. Se abraça. No dízimo, na oferta. É bonito, é uma bênção. Era o que acontecia lá naquela época. Mas durante a semana, Deus não interfira na minha agenda, não interfira na minha vida, não interfira nos meus negócios, não interfira nos meus relacionamentos, não interfira na minha fertilidade, na minha prosperidade, nos meus projetos, não interfira na minha vida, porque durante a semana eu vivo do jeito que eu quiser. E nesse momento Deus levanta Isaías como um profeta que está denunciando isso. Denunciando esse equívoco entre o culto e a vida. Denunciando esse equívoco entre a vida pública do povo de Deus e a vida privada, como se essas coisas fossem divididas, e não são. Isaías se levanta como um profeta denunciando tudo isso, mas no capítulo 6 ele vai descrever exatamente como ele fora chamado por Deus. E o texto diz que Isaías foi chamado por Deus justamente no momento em que aquilo que ele, de alguma maneira, colocava a sua esperança, ruiu, caiu, acabou. Quando ele está dizendo para a gente que foi no ano da morte do rei Uzias, o texto está dizendo que exatamente naquilo que Isaías estava colocando a sua esperança, naquilo que o povo tinha como esperança de conforto e segurança dentro do arraial do povo de Deus, naquela época, ruiu e acabou.
E porque acabou, Deus resolveu se revelar para Isaías. E Isaías, vivendo o ministério, não por causa do grande trono de Deus, não por causa do grande poder de Deus, não por causa da grande obra de Deus, mas vivendo o seu ministério profético, a sua vocação aqui na terra, por causa do trono de um homem chamado Uzias. E o texto diz aqui que foi exatamente no ano da morte do rei Uzias, no momento de incerteza, de dificuldade, no momento em que seu próprio coração estava perturbado e desconfortável, Deus resolveu aparecer para Isaías num alto e sublime trono. E aquela visão que Isaías teve foi grandiosa demais, demais. A visão da glória de Deus, a visão do poder de Deus, a visão do trono de Deus. Ah, que visão, irmãos, que visão. Veja, por favor, de novo o texto, porque a gente às vezes lê assim muito rápido e perde. Mas o texto vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, aconteceu algo muito especial. Ele diz: eu vi o Senhor, ele estava sentado num alto e sublime trono, e havia assim as abas das suas vestes enchiam aquele templo, havia ali uma abundância da presença de Deus muito forte ali. Ele diz que viu anjos, serafins, anjos como que, a palavra aqui é como que de fogo, queimando esses serafins, e eles estavam ali em cima dele, do altar do trono. Eles tinham 6 asas, eles cobriam o rosto, cobriam os pés, mas com 2 também voava. E você imagina essa visão poderosa. Alguns vão dizer que era uma coisa terrível, de tão poderosa que era. Os serafins voavam, enchendo aquele templo com o fogo da presença de Deus, com a glória de Deus. Se cobriam, mas voavam e participavam de tudo aquilo que Deus estava revelando para Isaías. Ele diz: quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E havia ali uma glória tremenda, porque aqueles serafins não apenas voavam, mas eles também cantavam, dizendo: santo, santo, santo seja o Senhor dos exércitos. E eles não somente diziam que Deus estava dentro daquele templo, mas também cantavam, dizendo: a sua glória enche a terra. Amém. Amém, irmãos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não apenas o templo, mas toda a terra está cheia da sua glória. Diz que as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías falou: ai de mim, eu sou pecador. Sou um homem que habito no meio de um povo com impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Vocação profética da igreja, irmãos, não começa. O ponto de partida da nossa vocação profética não é, ou não são, necessidades humanas. Ponto de partida não é necessidades humanas. O ponto de partida não é tarefa a executar. O ponto de partida não é o teste vocacional que você tem que fazer para saber o curso que vai prestar no vestibular. O ponto de partida da nossa vocação não é o casamento, a criação dos nossos filhos. O ponto de partida da nossa vocação não é a agenda que a gente tem para essa semana de trabalho. O ponto de partida da nossa vocação não é o quanto de dinheiro você tem que juntar para ter alguma segurança aqui na terra. O ponto de partida da nossa vocação é a glória e a santidade de Deus. É a presença,
É esse trono soberano e sublime que não vai cair de jeito nenhum. Cai o rei Uzias, cai os tronos desse mundo, cai os poderes, mas o trono de Deus ninguém vai conseguir ruir. O ponto de partida da nossa vocação é a presença de Deus, é o trono de Deus, é a glória de Deus, é a santidade de Deus, é o poder de Deus, é a obra que é de Deus, é a glória de Deus que invade a terra. Sabe o que acontece, irmãos? É que nós, talvez eu e você, nunca tenhamos uma visão como essa de Isaías a olho nu. Você pode estar pensando assim, é muito fácil para Isaías, porque se fosse eu, tivesse essa visão, minha vida seria outra. Mas esse é um grande engano, porque essa história não está na Bíblia para dizer a você que tem que ser desse jeito. Essa história está na Bíblia para dizer a mim e a você que a abundância que Isaías viu naquele templo, o poder e a presença e a glória do Deus que estava sentado no trono dentro daquele templo, e essa glória que se expandia do templo para o mundo inteiro, habita dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, quando eu e você estamos em Cristo aqui na terra, toda essa glória, todo esse poder que Isaías pôde ver, habita dentro de nós em abundância. Nós podemos ver a glória de Deus. Nós podemos viver olhando para o trono de Deus. Nós temos o poder de Deus dentro de nós. Nós temos o próprio Deus. Não somente a sua glória, o seu poder, mas o próprio Deus habitando dentro de nós. Porque eu e você somos o templo do Espírito aqui na terra. Assim como esse texto chega para nós no caminho de Jesus Cristo. Porque o templo está em mim. O templo de Deus somos nós. Eu e você. Então essa visão que Isaías viu de uma maneira tão especial, tão espetacular, tão poderosa. Tudo isso habita em nós, irmãos, pelo Espírito. A glória de Deus, o Deus glorioso, alto, poderoso, rico, grande, veio habitar em nós. O Deus santo, que é santo, 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 veio habitar em nós que somos tão pecadores. Ele habita dentro da nossa vida e move o nosso íntimo, o nosso coração, a nossa vida para onde Deus quer. Deus habita em nós, irmãos. Não precisa de você dizer que vai para o culto de oração na igreja pentecostal, não sei das quantas, para ter uma experiência desse jeito. Você é crente, você já teve, eu já tive. Já habita em mim o Espírito de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, pelo Espírito e pela palavra, está disponível para a gente. O problema é que a gente se acostuma tanto com o sagrado que perde de vista. Perde de vista completamente. Alguns vão secando, vão se esvaziando, outros vão se perdendo, outros vão se encantando com as coisas aqui do mundo, outros vão se encantando com o seu trabalho, com o seu casamento, uns vão se encantando com os filhos, outros com o dinheiro, com a bolsa de valores, outros vão se encantando com os diplomas, com a universidade, e assim vamos nos encantando, muitas vezes até mesmo pela igreja. E nos encantamos tanto pelas coisas de Deus que perdemos de vista o alto e sublime trono. E aí quando uma coisa dá errado, a vida da gente começa a dar errado, porque quem governa o nosso coração são os ídolos que nós estabelecemos na nossa vida e não Deus, que está sentado no alto e sublime trono. Então você olha para a universidade e diz, é dali que vem o meu sustento, a minha felicidade. Olha para o casamento e diz assim, é o sentido da minha vida, é o que vai dar significado. Olha para os filhos e diz, agora sim, a minha vida vai ter sucesso, eu vou ser feliz. Olha para uma promoção no trabalho e diz, agora sim, finalmente chegou. Olha para um governo de A ou um governo de B, ou uma perspectiva econômica, educacional, ou uma grande proposta que aparece para você, ou uma grande viagem, ou a aquisição de um bem novo, e um bocado de coisas que são boas, muitas vezes em si, são bênçãos de Deus.
Mas o rei Uzias precisou morrer para Isaías ver que quem está assentado no alto e sublime trono não era Uzias, mas o Senhor. E essa visão que Isaías teve da glória, do poder, da presença de Deus, é que foi o start para a sua vocação e o seu ministério aqui na terra. Ele diz: Senhor, estou perdido, Senhor, ai de mim. E o que acontece com Isaías aqui é o que aconteceu conosco em Cristo Jesus. Quando vimos e percebemos a grandeza, o poder do Evangelho e nos entregamos totalmente a Ele, Ele veio com seu Espírito e nos purificou de todo o pecado. E Isaías recebe ali um fogo que toca na sua boca e ele se sente ali limpo, completamente limpo. A palavra que é dada para ele é: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Agora você é livre. Agora você faz parte dessa família. Agora essa glória habita dentro de você. É agora que as coisas vão começar. E a conversa da gente vai começar, Isaías. E ele diz: a quem enviarei? Veja que o texto do capítulo 6 está aqui organizado dessa forma, porque ele está introduzindo para a gente do capítulo 1 ao capítulo 5. A quem enviarei, quem há de ir por nós, ele está se referindo a esse povo. A quem enviarei, a quem há de ir por nós, está se referindo a esse contexto todo o que foi anterior ao capítulo 6. E Deus está falando lá, a voz está falando lá com Isaías, dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que acontece, irmãos? É que quando o ponto de partida da nossa vocação é alguma coisa aqui dessa terra, rapidamente ela morga, desanima e muitas vezes até acaba. Tem muitos pastores abrindo mão do seu ministério, tem muitos professores abrindo mão de serem professores, tem muito marido e muita esposa abrindo mão de ser marido ou esposa. Tem muita gente aí, muita. Porque quando a vocação da gente tem como ponto de partida apenas as coisas desse mundo, sejam elas pecaminosas, sejam vícios, coisas horríveis, ou mesmo coisas boas que Deus criou para a gente. O que acontece com a nossa vocação é que ela tem prazo de validade. O que acontece com a nossa vocação é que ela gira sempre em torno de nós mesmos, do que nós temos que fazer para melhorar, do que nós temos que fazer para resolver esse problema, do que nós temos que fazer, da grande obra que você tem que fazer para Deus no final da vida, olhar para você e dizer: você é o cara, da grande coisa, do grande projeto, da grande nota que a gente vai precisar ter lá do céu, ser avaliado pelo Senhor. Mas a vocação começa em Deus. A vocação começa com essa visão grandiosa da santidade de Deus, da glória de Deus, o poder de Deus. E começa lá, começa nessa visão. Mas como a glória do Senhor invade a terra, como a terra toda está cheia da glória do Senhor, essa visão começa lá no trono, na visão do trono de quem está governando o alto e sublime trono de Deus. Mas ela se expande por toda a terra através da nossa vida, quando estamos dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, toma minha vida nas tuas mãos. Mas não é aqui o caso de dizer assim: a igreja está precisando, o ministério de louvor está precisando, o ministério de A ou de B está precisando, o segundo mandamento está precisando, os pequenos grupos estão precisando, e aí você diz: porque está precisando, eu sou uma pessoa muito importante para a igreja, eu vou trabalhar, eu vou fazer, está precisando. Ou você pensa que é a cidade está precisando, o meu trabalho está precisando de mim, a minha casa está precisando de mim, os meus pais estão precisando de mim.
Os meus filhos estão precisando de mim, que faz com que muitos idosos se matem de trabalhar, porque o tempo inteiro pessoas estão precisando e nos tornamos assim imprescindíveis para o mundo. Só que a vocação, ela não se estabelece a partir de necessidades humanas, porque Deus é quem governa o mundo inteiro do seu alto e sublime trono. Mas a vocação começa da visão da glória e da santidade de Deus em nosso coração. De tal maneira que nós não dizemos assim: eu vou resolver o problema, eu vou salvar o mundo, porque eu e você não conseguimos salvar nem a nós mesmos. Mas quando eu e você, diante do trono de Deus que está estabelecido aqui nesse lugar, dizemos para Ele: toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor, e usa-me do jeito que o Senhor quiser. É assim. Onde o Senhor quiser. Na igreja, na cidade, no Brasil. Esse é o mês de missões da Igreja Presbiteriana. Você sabia que existe no Brasil pelo menos 8 povos não alcançados pelo Evangelho? Já pensou se Deus quer levantar a gente para ir lá? 8. Me ajude aí, porque eu falei sexta-feira para eu falar os 8. 8. Ciganos. Ciganos que vivem no Brasil são um povo não alcançado pelo Evangelho. Muitos estão indo para o inferno sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Muitos. Ciganos. Sertanejos. Você sabia que há muitas cidades aqui do sertão com menos de 1% de evangélicos? Sabia, irmãos? Sertanejos. Você que faz medicina e o governo lançou essa semana um novo projeto Mais Médicos, não foi? Já pensou que ao invés de um Mais Médicos ser o pé de meia que você vai fazer para casar, morando num lugar bem inóspito do nosso interior, pode ser o campo do avanço do reino de Deus através da sua vida? Sertanejos, menos de 1% de evangélicos em muitas e muitas cidades, aqui pertinho da gente. 2, eu disse 2, não foi? Quais foram? Ciganos, segundo, sertanejos. Indígenas. Ainda pelo menos 100 tribos indígenas ainda não alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Já pensou? 100. O que está no meu desejo do meu coração para a próxima viagem missionária do Ministério de Jovens é a gente encher um barco no Rio, na Amazônia, e evangelizar as tribos indígenas, fazendo atendimento médico, com os médicos recém-formados, os estudantes de medicina e os jovens que tiverem interesse de estar evangelizando enquanto atendemos os indígenas. Quem sabe Deus não quer levar a gente para lá. 4, ribeirinhos que moram no norte do país. Não são indígenas, mas comunidades imensas que vivem à beira do rio, sem o alcance muitas sem o alcance do Evangelho, sem nenhuma igreja. Eu disse quantas? 4. 5, surdos. Pessoas com deficiência auditiva. Bolsões de pessoas portadoras de deficiência auditiva que não conhecem o Evangelho de Jesus. Já pensou você aprender Libras para evangelizar lá no Shopping Boa Vista? Alguém já foi no Shopping Boa Vista aqui? A galera aqui é mais do Shopping Rio Mar, que eu estou ligado. Já fui muito para o Shopping Boa Vista. Tá assim, ó. É ou não é? Quem foi sabe. 3% aqui. Surdos. Você acredita que um amigo meu, isso é um testemunho, fui pregar na igreja em Brasília de um grande amigo, fez seminário comigo.
Havia um casal de surdos que frequentava a igreja dele há anos. Há anos. Uma igreja de 50, 30 membros. Há anos eles frequentavam e não entendiam nada do culto. Nada, 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 nada. Estava sentado aqui, ó, do seu lado, do meu lado. Uma igreja de 30, 50 membros. Testemunho porque quando esse meu amigo chegou lá e descobriu isso, a esposa dele começou a aprender Libras. E esse casal foi batizado, fez a sua pública profissão de fé, membro da igreja, e o culto está rolando, e o pessoal está traduzindo para eles adorarem a Deus também. Para 2 pessoas. Surdos. Eu disse quantos? 5. Ricos dos ricos. Milionários. Amém? Essa aí anima, né? Anima. A galera que faz compra no 2º andar do Rio Mar. Já pensou? Fazer compra lá é legal, mas evangelizar ali, pensou? 2º andar do Rio Mar. Compra lá um sapatinho, 30 mil. Vestido para usar poucas vezes, 15 mil. Eu passo ali, não sei para quê. Meu lugar é na Lei Biscuit, do 1º andar. Então, ricos dos mais ricos, que não tem gente para evangelizá-los. Se Deus está ali fazendo rico, tenha certeza, somente com um propósito, de lhe usar com pessoas que são ricas, CEOs, gente que está andando para lá e para cá pelos aeroportos, jatinhos particulares, aquelas reuniões de almoço com os executivos poderosos do mundo. Você está lá não é para ganhar dinheiro não, irmão, é para que Jesus seja conhecido, porque falta gente para dizer a eles de Jesus. Pobres, ricos, já disse quantos? Pobres dos mais pobres, 7. Pessoas que vivem em situação miserável nos grandes centros urbanos. Nós tínhamos uma comunidade aqui a 1 quilômetro da igreja, que não tinha uma igreja evangélica, uma comunidade carente. Campo do Vila, hoje tem uma igreja lá, glória a Deus por isso. Pobres dos mais pobres, que não tem ninguém que sente no chão, quando está o maltrapilho, e evangelize ele. E fale de Jesus para ele. E tem um 8º. Qual é o 8º? Quem lembra? Quilombolas. Obrigado. Quilombolas. Comunidades quilombolas que existem aqui em Pernambuco, sem o alcance do evangelho. Será que você vai dizer hoje à noite assim: Senhor, eis-me aqui, se for a tua vontade, me envia? Na Europa, quando a gente estava lá em Sevilha evangelizando, eu não vi uma igreja evangélica, irmãos. Você anda cidades, cidades, cidades e mais cidades, e você não vê uma igreja do Senhor. Anima mais? Mas deixa eu dizer a você que esse texto não veio para o meu coração para fazer um desafio missionário, porque desse público aqui, talvez 3%, 1 a 3%, está sendo chamado por Deus para um desses 8 povos. Estou sendo assim, talvez pessimista, você imagina, mas não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Talvez 1%, 3% desse público, ou de quem vai ouvir pela internet, Deus está chamando para alcançar um desses 8 povos aqui no Brasil. Glória a Deus por isso. Mas a grande maioria está envolvida aqui na cidade de Recife. Indo para lá e para cá no ônibus, no trânsito, no consultório, no escritório, numa reunião, dentro de uma Universidade Federal de Pernambuco ou outra qualquer, na escola. Todos nós estamos envolvidos. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Os ímpios que vivem nas grandes cidades estão se tornando também um povo não alcançado, porque nós cristãos
evangelizamos pouco ou quase nada. Pouco ou quase nada. Esse chamado de Deus para Isaías é para ser profeta onde Deus está colocando ele, anunciar o reino de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. E os ímpios que estão ao nosso redor convivendo com a gente anos e anos e nunca ouviram falar de Jesus através da vida da gente. Nunca. Quando não um morre, quando não o outro morre, e eu e você não falamos de Jesus para ele. Não falamos. Estão indo para o inferno e eu e você não falamos. E quando entra na igreja alguém assim diferente, ao invés de a gente chegar junto, abraçar, chamar para um discipulado, termina o culto, essa pessoa vai embora e não é nem notada para ser acolhida. Sabe que vai se tornar um povo não alcançado dentro dos grandes centros urbanos, a comunidade LGBT+. Precisam ser amados e acolhidos e evangelizados por nós, irmãos. Por quem? É pelo governo Bolsonaro? Por nós, é a igreja. Acolhê-los, abraçá-los. Pregar o evangelho, porque eles estão indo para o inferno. E não estão indo para o inferno porque é homossexual, não. Estão indo para o inferno porque são pecadores, como os heterossexuais que a gente convive também estão indo. Mas o que acontece, irmãos, é que nós vemos a calamidade, nós vemos a coisa suja, nós vemos a tragédia, nós vemos tudo isso. Nós vemos as coisas indo de mal a pior na nossa cidade, mas não conseguimos mais ver o grande trono de Deus. E quando não conseguimos ver o trono de Deus, só vemos necessidade. A vocação não nasce e não se desenvolve. Que a vocação nasce e se desenvolve em Deus, para Deus, a partir de Deus, através de Deus, do grande trono de Deus. Então ele fala, eis-me aqui. E Deus fala para Isaías assim, teu ministério vai ser muito fácil, tranquilo, suave. Teu ministério vai ser sombra e água fresca. O negócio vai ser fácil, vai bombar. Não é. Ele diz, vou te mandar. Você vai falar e ninguém vai entender. Você vai pregar e eu vou endurecer o coração. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Não vão entender com o coração. Não vão. Isaías fala, mas Senhor, até quando? Até quando? É o último ponto desse sermão. Até quando? A palavra de Deus aqui é uma palavra de juízo. Juízo com o povo de Deus que tinha se tornado idólatra. Juízo. Isaías diz, como é que eu vou pregar e ninguém vai se converter? Cansei desse negócio, nem começou, mas já cansei, porque eu vou pregar e não vai ter ninguém na igreja. Eu vou evangelizar 300 pessoas e não vou poder caminhar com ninguém para o céu. Como é isso? Eu vou ser pisoteado, vou ser humilhado, as pessoas não vão gostar de mim e não vou ganhar uma pessoa. Não vai ter um resultado legal. Ele fala, até quando, Senhor? Até quando essa calamidade? Até quando esse juízo? E a resposta de Deus para Isaías não é somente uma resposta de juízo. A resposta de Deus vai demorar, Isaías, vai ser difícil. A palavra é de juízo mesmo. Ele fala isso, se você quiser ler no versículo 11, 12, ele vai dizendo assim, o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, seja grande o desamparo dela. Ela vai ser destruída. A palavra está falando para Isaías como Deus ia mandar nações da terra para trazer juízo sobre o povo de Deus, é verdade. Mas ele também está dizendo assim, vai haver um remanescente. Vai haver um remanescente. E como o terebinto e o carvalho, essas árvores, essas madeiras que eram usadas para construir ídolos lá para a sociedade de Israel, assim como eles, depois de derribados, ainda fica o toco. Ele diz, a santa semente é o seu toco. O que o texto está dizendo aqui é que ainda há uma esperança, irmãos. O que o texto está dizendo para a gente é que vai haver de fato tempos difíceis, Isaías. Como diz para a gente também hoje. Até Jesus Cristo voltar, vai haver tempos difíceis na nossa vida.
mas há um toco, há uma santa semente se desenvolvendo na terra. E essa palavra de Deus para Isaías é aquela que foi lá no Jardim do Éden, quando diz que vai nascer alguém para vencer a morte e o pecado. E essa santa semente que está se desenvolvendo na história de Israel no Antigo Testamento já veio, é Jesus que morreu na cruz, ressuscitou pelos nossos pecados. Está vivo. Mas essa santa semente não está lá na história 2000 anos atrás. Ele também falou que vai voltar. E a volta de Jesus, a restauração de Jesus é a nossa grande esperança, irmãos. A nossa esperança não é ter uma educação boa, um dinheiro bom, uma economia boa, uma infraestrutura boa de cidade, mas a nossa esperança é essa santa semente. Ou seja, a vocação de Isaías começa em Deus. Ele se dispõe para ser usado por Deus e Deus fala para ele, vai ser difícil. Quando ele diz, Senhor, até quando? A palavra de Deus vai ser difícil, mas até que a santa semente venha. Em Cristo, essa palavra para nós como igreja é até quando a santa semente voltar e restaurar todas as coisas. Por isso que nós não nos movemos aqui na terra pelas necessidades e nem nos movemos aqui na terra para resolver problemas. Nós movemos aqui na terra porque Jesus Cristo vai voltar, vai restaurar todas as coisas. E a gente vai poder adorá-lo, porque a santa semente veio e prometeu que vai voltar. Então eu e você vivemos aqui na terra, não por causa do reino de Uzias ou das coisas desse mundo, mas vivemos aqui na terra por causa do alto e sublime trono de Deus, da santidade de Deus. A santa semente é o seu toco. Vai voltar a crescer. Vai voltar a crescer. E nós podemos nos envolver aqui na terra, dentro da missão de Deus, por causa dessa santa semente que vai voltar. Vai voltar. O texto começa falando sobre a morte do rei. Ele prepara o caminho da visão. Há uma visão de Deus. Isaías tem um grande quebrantamento. No quebrantamento, Isaías é totalmente purificado. Na purificação, há uma possibilidade de Isaías dizer, Senhor, toma minha vida. Ele fala, a quem enviarei? Há uma possibilidade de serviço. Isaías se oferece completamente, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse oferecimento de Isaías coloca Isaías na missão de Deus, na história de Deus. Isaías começa a fazer a sua vida a missão de Deus. É uma vida na missão, mas uma vida na missão que conduz a uma esperança que diz, a santa semente é a nossa maior esperança. Amém, irmãos? De repente você pode estar pensando que alguma área aqui na vida, na terra, está precisando de você. Eu queria desafiar você essa noite a não olhar para isso. Não olhar para a necessidade. Mas voltar a olhar e ver o grande trono de Deus. Que não perdeu o seu reinado, não perdeu o seu governo. E que é santo, santo, santo. Na presença do Senhor nos apresentamos curvados, dizendo, Senhor, se for a tua vontade, usa a minha vida. Usa a minha vida. Vamos orar, puder fechar os olhos para a gente orar. Ora ao Senhor. Quem sabe ainda tronos
e poderes no seu coração, como no meu também. Eu quero chamar você para ver o Senhor de novo. Ver a glória do Senhor novamente, que habita dentro de você. Se constranger pela santidade de Deus. Não se constranja porque está dentro de um templo, mas se constranger por causa da santidade de Deus. E assim podemos dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. Usa. Deus não quer usar somente uma pessoa. É por isso que existe a igreja. O corpo. Somos nós, irmãos. Eu e você que Deus quer usar. E eu quero orar por pessoas essa noite, que vendo o grande trono de Deus, querem dizer: Senhor, eis-me aqui. Se for a tua vontade me levar para os indígenas, amém. Ou para os quilombolas, ou para um desses povos não alcançados dentro do Brasil, ou até no mundo, amém. Eis-me aqui, Senhor. Mas não somente isso, eis-me aqui, porque amanhã nós vamos estar nas escolas, universidades, invadindo essa cidade. E por onde eu e você passamos, a glória do Senhor pode passar, porque ela habita em nós. Então eu quero orar. Se você é desses que está dizendo ao Senhor, se você puder, eu queria que você se colocasse de joelho no seu lugar, como alguém que vê de fato a santidade, o poder de Deus. Como eu vou me colocar aqui também. Eu quero dizer ao Senhor essa noite: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Sou eu quem o Senhor quer usar. Envia-me, Senhor. Envia-me. Usa a minha vida. Quero viver tomado pela tua glória. Quero viver debaixo da tua santidade. A beleza da tua santidade, a beleza, a arte, a maravilha, o vislumbre da tua santidade, Senhor. Eis-me aqui. Ó Deus, o Senhor é quem sonda e conhece nosso coração. O Senhor sabe os caminhos que temos trilhado, cada um de nós aqui essa noite. E até os que vão ouvir pela internet. O Senhor é quem conhece. Mas, Senhor, nós estamos aqui curvados diante da tua santidade, da tua glória, do teu poder, Senhor. Dizendo a ti, ó Deus, que o Senhor é tudo que nós queremos e precisamos. Não queremos, Senhor, viver aqui na terra olhando para o reinado de homens, de poderes, de sistemas, de ideias, ideologias, sentimentos, vícios. Ó Deus, não queremos, Senhor, viver aqui com esperança nesses reinos que governam muitas vezes o nosso coração. Mas queremos, ó Deus, viver aqui olhando para Ti, no alto e sublime trono, soberano, santo, maravilhoso, poderoso, cheio de glória. Queremos, Senhor, olhar para Ti, Pai. E eu quero entregar ao Senhor a nossa vida. Os que estão aqui de joelhos, porque estão respondendo fisicamente, publicamente ao Senhor, dizendo: o Senhor pode usar a minha vida, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero gastar a minha vida pelo Teu reino, pela Tua glória, Senhor. Toma a nossa vida nas Tuas mãos
E opera maravilhas de acordo com a tua vontade, Senhor, na nossa vida e através de nós, onde nós estamos inseridos. Aqui na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, nos lugares onde temos invadido durante a semana, na nossa agenda. Ó Deus, faz algo novo, Senhor, opera com o teu poder, usa-nos para a glória do teu nome, Pai. Para que o teu nome seja conhecido aqui nessa cidade através de nós. Usa-nos. Mas se o Senhor quer levantar alguém de maneira especial, para ir a lugares em que as pessoas não têm nem acesso a ouvir que Jesus te ama, tem nem acesso a falar de Deus, eu peço que o Senhor faça isso também. Em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém. Amém.